Muito boa noite, bem-vindos ao Momento Antagonista comigo, Cláudio Dantas. Hoje, 1º de abril, quarta-feira. É o dia da mentira, mas eu não vou fazer piada aqui porque a situação é grave. Eu tenho uma boa e uma má notícia para vocês, vou começar logo pela má. Acabou de chegar aqui nas minhas mãos, estamos subindo no site, o decreto aqui do governador do Distrito Federal ampliando, prorrogando a quarentena por 2 meses. Escolas fechadas até o fim de maio, comércio no geral, shoppings, tudo fechado, até parque, tudo fechado. Temos aí farmácias, mercados abertos, funcionando, o resto tudo fechado. Ah, Cláudio, mas é só no Distrito Federal? Podem esperar. Esta medida será, assim como já aconteceu antes, né? O Distrito Federal aqui se antecipou em muitas dessas medidas a todo o resto do país. Então, da mesma maneira, vários outros governadores vão seguir nesta linha. Por quê? Porque este é realmente o entendimento das autoridades sanitárias. Eu conversava mais cedo com algumas fontes minhas no governo, no Ministério da Saúde, e o entendimento é de que essa curva, ela vai, para a gente chegar até o pico, né, da transmissão e isso começar a cair, a projeção é de 2 meses. Né? A tal da segunda onda aí, com a disseminação disso regionalmente, especialmente onde nós temos concentração populacional, nas grandes capitais, ao longo do litoral. Olha, uma situação realmente grave. Então se preparem, é muito complicado, é complicado para todos nós, minha rotina está absolutamente mudada, né? Estou tendo de me readaptar, tenho uma filha que está com a escola fechada, então tem que arrumar atividade, tem que fazer, né? A gente tem que se virar para conseguir cuidar da nossa família, minha esposa também está em home office. Então, assim, é uma situação difícil, inédita. Parece realmente, como eu já mencionei aqui uma vez, parece que estamos dentro de um filme, né? De vez em quando a gente pensa que vai acordar e vai... Não, nada disso está acontecendo. Mas, ó, está acontecendo. Então, realmente, teremos aí mais 2 meses de uma situação de restrição do nosso direito de vir, né? Restrição da nossa rotina, da privação. A palavra é privação, né? Privação dos nossos, daquilo que a gente gosta de fazer. Muito difícil, muito difícil. A boa notícia é que o governo federal tem um plano pós-lockdown, pós-quarentena. Eu antecipei esse plano, essa estratégia no site, agora à tarde, dei matéria exclusiva sobre isso, vale a pena vocês olharem lá no site, tem os detalhes, eu coloquei a mão aí numa documentação, né, uma apresentação foi feita internamente, mostrando ali, feita pela equipe econômica, com uma série de projeções, né, inclusive como que deve acontecer a reabertura, né? Você retomar as atividades econômicas depois do lockdown, depois de alcançar o pico, depois que essa epidemia estiver descendo, a curva epidêmica estiver caindo. Segundo essas projeções da equipe econômica, serão necessários mais 3 meses para que as atividades retomem todas. Então, enquanto isso, nós teremos uma série de restrições. Não vai ser assim, no dia seguinte sai todo mundo para a rua, não, porque senão volta a epidemia. Ah, mas isso é boa notícia, Cláudio? Bom, do momento que você tem um horizonte, você tem uma perspectiva. Quando a gente tem um cronograma, um calendário mais ou menos definido, ainda que seja difícil, né? Ainda que isso seja uma projeção, mas você consegue se organizar, planejar a sua vida. Está muito difícil da gente planejar a nossa vida, né? Viagens canceladas, tem gente que está longe da família, né? Não consegue ver, tem gente que está fora do país. O Ministério das Relações Exteriores falou que aqui está tentando ainda repatriar mais de 5.000 brasileiros que estavam viajando a trabalho, férias, e que de repente, né, todos os países vão fechando, os voos cancelados e as pessoas estão presas nesses países, não conseguem voltar para casa. Eu estava vendo aí informações, pessoal que já acabou o dinheiro, está ali gastando no cartão de crédito. Olha,
Muito difícil, muito difícil. Mas o importante é que a gente tenha esse horizonte. Então, dentro desse horizonte, o que eu posso adiantar para vocês aqui que está sendo estudado pelo governo? Bom, temos aí esse período de 3 meses pós-lockdown, então teremos aí pelo menos 2 meses de lockdown, de quarentena, ainda que cada estado tenha, vamos dizer assim, autonomia para definir as regras, né? Quando a gente pega todos os estados, um dia desses inclusive divulgaram isso, nós temos praticamente todo o país nessa situação. E aí nós teremos, após esses prováveis 2 meses, nós teremos 3 meses de readaptação, de reabertura. Nesse período, permaneceriam ainda em isolamento idosos acima de 60 anos, que são 32,5 milhões de pessoas, importante esses números para vocês terem a dimensão da coisa, doentes crônicos em idade ativa, 5,5 milhões, infectados e suspeitos, além de seus contatos domiciliares. Então, também, se você tem doente na família e está com coronavírus, você também entra no rol de suspeito. E aí vai ter de passar pelo teste, pelo exame. Bom, também permaneceriam em quarentena por pelo menos 30 dias alunos, professores e funcionários da área de educação, né? Desde do porteiro da escola, né? A faxineira, né? Todas as pessoas que de alguma maneira trabalham no setor educacional, nas escolas e etc. Nós estamos falando de 60 milhões de pessoas. Seguiriam valendo medidas de restrição também, no geral, para todos, como suspensão de eventos que produzam aglomerações, redução da capacidade instalada em bares, restaurantes e outros comércios. Então, essa coisa de menos mesas, mais espaço entre as mesas, para que as pessoas tenham menos contato, estejam um pouco afastadas ali. A implementação do distanciamento social no ambiente de trabalho. Eles avaliam que seria necessário você manter ali um espaço de 2 metros entre bancadas, entre mesas, dentro do próprio trabalho, na sua empresa. Tá? Isso significa o seguinte, olha, quando a gente pega esse contingente todo, estamos falando de 45% da população. E aí você engloba as alternativas que o governo tem de pagamento de auxílio financeiro aos autônomos informais, né, que está aí o Corona Voucher, foi sancionado hoje, R$600, Corona Voucher. Vamos falar do calendário ainda de distribuição, que está meio complicado, mas, enfim. Pagamento de auxílio, então, para os informais e complementação salarial para os formais. E aí entra naquela história da MP, que está sendo reeditada, que prevê a negociação entre funcionários e empregadores, né, empregados e empregadores, com redução de salário e complementação do salário reduzido, complementação por parte do governo federal. Tá? Qual é a vantagem destacada por esse estudo da equipe econômica? Que enquanto você tem ali 45% da população confinada praticamente, você terá o resto retomando as suas atividades. E esse restante da população representa 84%, né, da população economicamente ativa. Tá? Então, 84% da população economicamente ativa retomaria as suas atividades. Num dos slides está escrito o seguinte, abre aspas, é uma espécie de lockdown que reduz disseminação do vírus, mas com menor impacto na atividade econômica. Eles estão chamando de quarentena seletiva. É possível manter empresas e repartições funcionando, mantendo cuidado para evitar a transmissão. Se as pessoas se mantiverem a uma distância segura de 2 metros e lavarem frequentemente as mãos com água e sabão, as chances de transmissão caem vertiginosamente. Bom, o documento ressalta ainda que a retomada econômica é fundamental para que a população se sinta segura, né, para voltar ao trabalho e que os mais vulneráveis sejam de fato protegidos. É preciso, segundo o Ministério, desmistificar a ideia de que as estratégias econômicas e de saúde sejam incompatíveis e que não existe uma disputa entre a economia e a solidariedade. Dentro ainda dessa estratégia de recuperação econômica,
Aliás, essa estratégia de recuperação econômica, é bom que se diga, ela se alinha em muitos aspectos à própria estratégia, às próprias diretrizes emanadas do Ministério da Saúde. Nós temos, por exemplo, a defesa aqui da massificação dos testes de coronavírus, tá? A estratégia de quarentena seletiva depende fundamentalmente de uma política agressiva de atendimento à distância e testes em toda a população, ou seja, teste, teste, teste. Olha, se você pegar o meu vídeo, um dos primeiros vídeos que eu gravei, em que eu questionei sobre essa crise toda, um dos pontos que eu toquei logo no início é o seguinte: nós não temos um diagnóstico. Para ter um diagnóstico, para tomada de decisão, nós precisamos o quê? Fazer teste. E 3, 4 semanas depois, sei lá, tem que ver lá de quando é o vídeo. Agora é que o pessoal tá se ligando nisso, né? Então, é óbvio, mas o óbvio às vezes não é facilmente identificado. Bom, nós temos aí, então, a massificação como estratégia, a massificação dos testes e o atendimento pré-clínico de todas as pessoas sintomáticas, e aí por meio da tal da telemedicina, proposta já aprovada pelo Congresso Nacional. Pelo menos nisso estamos adiantados. Bom, a apresentação desse plano pós-lockdown considera ainda a contratação de 2 milhões de voluntários para a limpeza de ruas, transporte público, distribuição de alimentos a pessoas em quarentena e auxílio em tarefas de esclarecimento da população. E ainda o uso de hotéis para isolar infectados e idosos que não possam retornar às suas casas. Então, gente, olha, importante, depois eu vou trazer para vocês os números, né? Inclusive, a parte desse estudo, ele se debruça sobre a capacidade das pessoas de se manter, né? Então, várias camadas da população, autônomos, né? Tudo que está subsidiando, inclusive, essas decisões aí de auxílio financeiro, de renegociação de contratos, etc., porque é muita gente. Então, quando você vai e faz a análise dessa população que mora nas favelas, né, nessas comunidades todas, então a coisa ainda é pior, tá? Então, vamos lá. O Ministério da Saúde divulgou a atualização, né, números atualizados dessa crise, com 6.836 casos confirmados e 240 mortes. Tá? Só em São Paulo existem pelo menos 200 corpos de pessoas que faleceram com sintomas e que ainda serão periciados. Então, de repente, esse número pode dobrar, tá? Que é isso, inclusive, que tem acontecido, pelo menos em relação aos testes, né, nos Estados Unidos, que está explodindo, né? Os Estados Unidos hoje talvez seja o país que mais teste, né, que mais faça testes aí do coronavírus. Então, claro que a confirmação é enorme. Tem países que que simplesmente não fazem testes, então fica parecendo que não existe o coronavírus lá, mas existe. Então, e aí no caso também das mortes, ou você tem os problemas aí de subnotificação, que é um negócio que eu já identifiquei lá atrás, 3, 4 semanas atrás, como também o problema de você não fazer o teste, né? Então, muitas vezes você não fazer o exame, não fazer a perícia, não identificar a razão da morte. Então, tudo isso pode modificar, né? Modificar aí a situação. Olha, essa estratégia pós-lockdown, ela é muito parecida com a que está sendo adotada na Alemanha. E a Alemanha hoje estendeu as medidas de isolamento até 19 de abril. A Alemanha que começou com problema antes do Brasil. Então, está aí atualizando, prorrogando também o prazo até 19 de abril. Vamos seguir aqui. Bom, apesar da sanção do Corona Voucher, o Bolsonaro vetou 3 artigos. Um que trata da expansão do BPC, que isso foi uma coisa, uma jabuti que tentaram emplacar, né? Já era um problema que a gente estava discutindo antes de vir essa crise toda, tentaram emplacar, ele vetou. Também tentaram emplacar aqui, o artigo permitia, vocês vão lembrar que tinha um impacto de 20 bilhões por ano, né?
Ele também vetou um dispositivo aqui que permite ao trabalhador receber apenas os recursos dos programas sociais governamentais, do PIS/PASEP e do FGTS na conta poupança social digital, que será criada para recebimento do auxílio desse Corona Voucher. E o terceiro veto foi o item que suspendia o recebimento de R$600, caso regras de movimentação da conta digital fossem descumpridas. Bom, nós temos aí uma situação, então, ainda de discussão de como será feita a distribuição desse recurso. Então, nós publicamos até mais cedo que eles vão priorizar os pagamentos para os beneficiários do Bolsa Família, a partir do dia 16. Em seguida, em seguida será estabelecido o calendário, né, para pagar os primeiros que estão inscritos no cadastro único, são esses. Depois, os microempreendedores individuais e os contribuintes individuais do INSS. Os últimos, então, seriam os trabalhadores informais que não estão em nenhum cadastro. Tá? Então, ou é os R$600 mil, ou R$600 mil, quem der, ou é os R$600 ou o R$1.200 no caso de mãe de família, tá? A possibilidade de casal ou mãe de família. Então, temos um problema ainda de cronograma, é uma questão técnica, como será feito esse pagamento e o cronograma disso. Tem gente que não aguenta, né? nem até o dia 16 de abril, né? São mais 15 dias. Imagina esperar mais um mês. Aliás, um mês é o prazo, eu fiquei indignado com isso, é o prazo que o ministro Mandetta disse que foi dado pelas empresas fornecedoras de máscaras, EPIs, respiradores. O governo está comprando de forma emergencial esses materiais, né, e outros insumos, e as empresas estão dando esse prazo, 30 dias. O governo está concordando com isso, 30 dias para entregar. Gente, é um mês para você ter um equipamento de proteção individual. É para você ter uma máscara. Que é pior, o próprio ministro disse o seguinte: nós, por exemplo, encomendamos aqui 8 mil respiradores, já tínhamos comprado, o fornecedor virou para a gente na véspera e falou assim, olha, não vou poder entregar. Teve que cancelar, contratar outro, pagar adiantado e esperar. E ele disse que não é certo, que pode chegar em cima da hora e dizer que não consegue. A mesma coisa acontece com as máscaras. Ele havia anunciado 200 milhões de máscaras. Aí o fornecedor, foi o primeiro colocado aí nessa seleção que foi feita, de preço e tal, ele não conseguiu, o fornecedor disse para ele, não, só vou conseguir entregar 10 milhões. 10 milhões, de 200 só vou conseguir entregar 10. O que ele teve que fazer? Procurar os dois, segundo colocado, terceiro colocado, quarto colocado, só conseguiu que o quinto dissesse para ele, não, eu consigo te entregar. Vou precisar dos 30 dias. Mas o próprio ministro disse assim, olha, mas não é garantia. Vocês percebem a loucura disso? A fragilidade do nosso país, da nossa sociedade, a insegurança que existe, né, desses insumos, no caso de uma pandemia como a que a gente está vivendo agora. Dependemos muita coisa, olha, da China, temos que a China que está vivendo, isso foi a origem desse negócio, dependemos da China de fornecer vários desses insumos, dependemos da Índia fornecer vários, a Índia que também está lá em lockdown. Hoje eu anunciei mais cedo, vim acompanhando esse tema, aliás, você só tinha informação aqui, esse tipo de informação aqui comigo. Eu antecipei, disse que o governo estava negociando com a Índia, né, para obter um lote do tal da hidroxicloroquina. Isso porque a Índia aprovou uma resolução proibindo a exportação, justamente porque precisa atender a demanda interna, né? Um país com 1 bilhão e 300 milhões de pessoas, você imagina. Então, a Índia, que é hoje o principal fornecedor mundial de genéricos, então não é só a cloroquina não, tem mais quase 30 medicamentos e insumos que também estão suspensos, a venda proibida. Eles estão analisando caso a caso, né, incluindo ali em questão de urgência humanitária. E aí o governo brasileiro conseguiu, então, que a Índia forneça 6 toneladas da hidroxicloroquina neste âmbito aí da urgência sanitária. E
claro, esse negócio vai ser enviado aos poucos para o Brasil. Aliás, o ministro Mandetta na coletiva enfatizou, né, fez questão de enfatizar que a hidroxicloroquina ela não é uma salvação, tá certo? Vou até aqui pegar, olha. Ele disse o seguinte, olha, não há segurança para todo mundo usar a cloroquina. Este remédio causa arritmia cardíaca, não temos segurança para falar, pode usar a cloroquina todo mundo que é bom. Não pode. Inclusive hoje, mais cedo, o Bolsonaro se reuniu com representantes de empresas farmacêuticas que estão tentando, tentando importar aí da Índia, fornecedores da hidroxicloroquina. O ministro não foi chamado, o pessoal já causou, já provocou aí, parte da imprensa já começou a questionar, deixaram o ministro de fora, etc. E o ministro foi até irônico aqui quando ele foi questionado sobre isso na coletiva. Ele falou, não estou aqui para ficar fiscalizando, proibindo reunião, né? Tenho mais o que fazer, mas deixou claro que ele se baseia essencialmente aqui numa coisa chamada ciência médica, aspas do ministro, tá bom? Bom, o que mais eu destaco aqui para vocês? Então saiu também hoje esse estudo aqui da FGV, tá, e da Fiocruz, mostrando que esta nova onda, essa segunda onda do coronavírus vai se espalhar rapidamente pelo litoral, entre o Rio Grande do Sul e a Bahia, especialmente. Acreditamos estar na iminência dessa segunda onda, porque os centros urbanos que tinham alta probabilidade de ter retransmissão do vírus já estão apresentando casos, né? Então, segundo aqui o físico Marcelo Ferreira da Costa Gomes, especialista em modelos de propagação de doenças. Então, ele acredita haver um aumento do número de casos, por exemplo, em municípios próximos às capitais, João Pessoa, Recife, Fortaleza, e também no entorno de cidades como Cuiabá, Goiânia, Brasília, Foz do Iguaçu. Está aqui a nossa Brasília inclusa. Bom, tivemos aí o anúncio de várias medidas para tentar reduzir o dano econômico, inclusive. A Receita adiou para 30 de junho a entrega do imposto de renda, pessoa física, e também adiou o limite, aí, a data de pagamento, adiou para 30 de junho também a data de pagamento de PIS, PASEP, COFINS e INSS. O governo está aqui abrindo mão, temporariamente, óbvio, de arrecadar 80 bilhões, né, justamente para que as empresas tenham mais fôlego. O que mais eu destaco para vocês aqui? Bom, o Alexandre de Moraes deu um prazo de 48 horas para que o presidente Jair Bolsonaro preste informações sobre as medidas que estão sendo tomadas para o combate à pandemia, tá? Em função de uma ação da OAB, que pede que o STF obrigue o presidente a seguir as recomendações de isolamento social da OMS e respeite as medidas restritivas de estados e municípios. Bom, OAB, né? Vou nem entrar nessa questão. Bom, as medidas estão sendo todas tomadas, nós estamos informando, estão sendo informadas diariamente pelo governo. Aquelas que ainda não foram informadas, a gente traz aqui em primeira mão para vocês, né? Porque quem acompanha o Antagonista, o aplicativo Antagonista Mais, quem assina, né, ou a cruzoe.com.br, fica por dentro, fica sabendo antes de todo mundo. Bom, tenho que fazer aqui a propaganda. O governo, com essas medidas, né, até de complementação do salário que eu mencionei, o governo espera impedir, né, ou salvar, melhor dizendo, até 12 milhões de empregos. Então nós temos aí mais ou menos hoje 12 milhões e uns quebrados de desempregados. Há o risco de cara de você ter mais o dobro, de você de repente dobrar isso. E essas medidas, eles tentam fazer estão aqui aplicando essas medidas para que as empresas não demitam. Então, reduz salário e tal, para tudo, para manter essa situação. Como é que é? Você está querendo saber das autoridades. O salário das autoridades, se vai cair, os benefícios se vão tirar, o fundo eleitoral se vão usar.
Eu gostaria de ter boas notícias para vocês em relação a isso, mas ainda não tenho. Mas continue pressionando. Bom, destaco aqui para vocês os Estados Unidos batendo recorde de mortes, né? Estão fazendo, então, esse trabalho de notificação, né? Hoje morreram mais 869 americanos em 24 horas. Tá? Situação complicada. Projeção da OMS para os próximos dias é que o mundo registrará 1 milhão de casos e baterá os 50 mil mortos. Eu encerro por aqui, sem antes, já que eu comento sempre, eu me surpreendi hoje, né, com o Ciro Nogueira, senador Ciro Nogueira, figura conhecida da Lava Jato, presidente dos progressistas, aqui do partido agora progressistas, né? PP virou progressistas. Bom, ele enviou mensagem hoje aos seus colegas de parlamento, e nós demos em primeira mão aqui no site, pedindo apoio para tramitar um projeto de sua autoria que estimula o aumento de alíquota e base de cálculo da CSLL, né? Contribuição Social sobre o lucro líquido dos bancos. Segundo ele, trata-se de fazer com que esse segmento da economia, que possui histórico recorde de lucro decorrente de atividades financeiras, colabore com os recursos necessários para a saúde em nosso país. Ressaltamos que a nova receita poderá ser repartida com estados e Distrito Federal que hoje enfrentam a escassez de recursos em virtude da epidemia. Ele já se disse a favor da destinação, inclusive, do fundo eleitoral para a saúde. Realmente estou aqui surpreso, né, com o Ciro Nogueira. Todo mundo, é claro, a gente recebe aqui todo dia, todo mundo apresentando projeto. Quero saber o que vai ser votado e aprovado, tá bom? Porque politicagem, tá? Todo mundo quer fazer politicagem. Inclusive, hoje vocês viram, né? Estava lá o secretário da Receita anunciando o adiamento da questão do imposto de renda, e a Câmara votando ao mesmo tempo. Tá aquela competição que eu falei aqui, do Corona Voucher, 200, não, eu dou 500, não, bota para 600, dobra não, aumenta aqui, ó, eu cubro a aposta, bota para 600, tá uma disputa para ver quem é que vira o pai da criança, quem aparece mais, né? Olha, desprezem isso, tentem enxergar abaixo da espuma, vamos torcer para que essa competição seja de ganha-ganha para o nosso, para nós, para a nossa sociedade, para o eleitor, né? Porque o eleitor está aí, está ávido de saber se o andar de cima vai cortar na própria carne também, né? É isso que interessa. Bom, meus amigos, eu agradeço mais uma vez a audiência de vocês, deixem o seu like, compartilhem o vídeo. Importante que a nossa informação aqui, o jornalismo independente que é feito aqui no Antagonista, ele alcance o maior número de pessoas para que as pessoas possam se informar. Eu digo sempre, eu trago informação para você formar a sua opinião. E nos vemos amanhã em mais um Momento Antagonista. Tchau!